Olá, boa tarde, Amanda. Oi, tudo bom? Oi, Amanda, tudo bom, professora? Boa tarde aos nossos colegas que estão aqui conosco para bater esse papo hoje. Boa tarde a todos que estão entrando agora nesse momento. Bom, eu vou desativar os comentários, tá, pessoal? Para vocês verem bem a Alcilene, para a gente poder ver direitinho ela. E no final, quando a gente estiver terminando, que for abrir a sessão de perguntas, a gente ativa o comentário de novo. Lembrando que essa live tem fornecimento de certificado e que para você ter o certificado, você tem que ficar até o final, que a gente vai passar as instruções para o recebimento do certificado até o final da live, ok, pessoal? Deixa eu dar uma desativadinha aqui. Então, o tema da nossa live de hoje é Cadeias da Sociobiodiversidade e Plataforma Tapajós. Antes de tudo, preciso me apresentar. Eu sou Amanda, professora da UFOPA, sou engenheira agrônoma com mestrado e doutorado na área de ciências ambientais, professora do Instituto de Ciência e Tecnologia das Águas, da UFOPA, e coordenadora do Grupo de Estudos e Atividades Socioambientais, o GEASA. Nesse período de quarentena, nós estamos aqui trazendo uma série de lives para trazer a discussão sobre assuntos vinculados tanto à área ambiental como à área social. E o nosso principal objetivo aqui é trazer alguns assuntos que a gente possa discutir sobre a questão do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Então, hoje nós estamos trazendo o tema sobre cadeias da sociobiodiversidade e plataforma Tapajós. O que seriam a questão das cadeias da sociobiodiversidade? Antes da gente conversar um pouquinho com a Alcilene, eu vou fazer um pequeno preâmbulo, né, para que a gente possa se integrar ao assunto para a gente poder entrar na discussão. Essa nossa live, assim como a outra da semana passada, ela é de formato interativo, né? Então a gente vai mais conversar durante a live. E se alguém tiver alguma pergunta, pode usar essa caixinha de interrogação para estar mandando pergunta para a gente. Ao final da live, a gente traz as perguntas aqui para poder discutir. Bom, antes de tudo, para a gente falar de cadeias da sociobiodiversidade, a gente precisa trazer um conceito importante aqui, que é o conceito de biodiversidade. Segundo a definição da Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, biodiversidade significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros, ecossistemas terrestres, aquáticos, marinhos, toda a diversidade de ecossistemas que existe. O termo acaba sendo um sinônimo de diversidade biológica. No entanto, nós não podemos esquecer de trazer dentro desse contexto a contemplação da diversidade cultural e a relação do homem com a biodiversidade do conceito entendido como diversidade biológica, uma vez que a biodiversidade e a diversidade cultural atuam como temas centrais para a estratégia do desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo, a diversidade biológica também está associada a essas relações culturais e as relações entre homem e natureza, representada pela existência de mais de 200 povos indígenas e inúmeras comunidades tradicionais, como quilombolas, extrativistas, pescadores, agricultores familiares e demais populações que estão o tempo todo interagindo com o meio ambiente e promovendo não só a sustentação do meio ambiente, como a alteração do mesmo. Nesse sentido, nós vamos trazer aqui nesse momento o conceito de sociobiodiversidade, para que a gente possa trabalhar as cadeias da sociobio. Então, de acordo com a portaria interministerial, né, do governo federal, número 284, de 30 de maio de 2018, sociobiodiversidade é um conceito que expressa a inter-relação entre diversidade biológica e diversidade de sistemas socioculturais. Ou seja, é tudo que está relacionado a variados produtos agrícolas de um determinado país que consegue produzir respeitando o processo de ligação entre agricultores, né, locais, populações indígenas, populações tradicionais e os seus serviços e que possuem modos diferentes e adaptados para diferentes tipos de cultivo. O conceito de sociobiodiversidade é ligado à sua cadeia produtiva, ou seja, é tudo aquilo que está inserido dentro de um processo de produção de um determinado produto, podendo ser processos de educação, processos de pesquisa, manejo e produção, levando em consideração sempre a identidade cultural e a incorporação de valores e saberes das pessoas pelas quais estão por trás dessas cadeias produtivas, né? Assegurando assim uma distribuição justa e equitativa dos benefícios dos produtos das cadeias da sociobiodiversidade. Então, a partir
esse preâmbulo foi que eu trouxe aqui a pesquisadora Alcilene Magalhães, que é pesquisadora do IPAM, graduada em Direito, mestre em Ciência e Sociedade, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento da UFOPA, para conversar conosco e trazer a sua rica experiência sobre cadeias da sociobiodiversidade. Boa tarde, Alcilene. Boa tarde, Amanda, novamente. Obrigada pelo convite, professora. Parabéns ao grupo de estudos, né? A nossa universidade, a UFOPA, tem um papel importantíssimo, não só como universidade, mas principalmente como elo de conexão entre os nossos produtores, nossos trabalhadores rurais, em especial da agricultura familiar, do extrativismo, né? E os gestores das políticas públicas e a iniciativa privada. Então, esse tema, quando a gente vai falar das cadeias da sociobiodiversidade, e aí a gente não deixa de perpassar também pelos conceitos de agroecologia, pela discussão da agricultura familiar como um todo, das comunidades tradicionais, e em um momento, professora, muito oportuno, né? A gente tem tido realmente muitas perdas, alguns ganhos, mas graças a Deus a resistência é muito grande para a gente continuar batalhando por isso, né? O estado do Pará, nosso estado, ele passa por um momento interessante de uma consulta pública. Convido a todos os colegas que estão conosco a entrarem nessa consulta pública, está na página da Secretaria de Desenvolvimento em Agropecuária e Pesca do Governo do Estado, porque nós temos esse problema, né, de dizer assim que as políticas públicas são equivocadas, não respeitam a realidade do território, e em grande parte isso é verdade, né? Mas quando a gente tem uma consulta pública, que é uma possibilidade de opinar para a política e depois escalonar para os seus instrumentos, como os planos, os programas e os projetos, a gente não o faz, né? E o que nasce torto, a tendência é que até o seu final de vida vá torto. Então, a discussão dessa política e dos instrumentos que vão dialogar com a sociedade, que são os espaços de controle social, como os fóruns, os colegiados, os conselhos, eles precisam muito da nossa turma aí, da nossa turma que está graduando, da nossa turma que está pós-graduando, que vai fazer esse elo importantíssimo entre o conhecimento, a extensão e o ensino. Não vejo um outro processo de formação, de educação, que se conecte com a sociedade e enriqueça essa sociedade no seu desenvolvimento sustentável, senão por esse tripé que a universidade proporciona, né? Então, fico muito agradecida para a gente fazer esse bate-papo. Sou mais uma amante das cadeias da Sociobio, por ser filha de produtor rural, ser filha da região, por acreditar na valoração dos povos das águas e das florestas, porque lá, além de uma riqueza grande, cultural, ancestral, nós temos riqueza econômica, que pode proporcionar melhoria de qualidade de vida social, mas que nunca deixa de conversar com um tripé importantíssimo, que é o tripé ambiental, né? Então, vai ser um bate-papo bem bacana. Vamos lá. É isso aí, Alcilene. Muito obrigada por ter aceitado esse convite e trazer essa temática que, de certa forma, é muito nova para os alunos que eu tenho contato direto dentro da universidade, que são alunos do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia das Águas e Gestão Ambiental. Então, ao final, eu espero que a gente consiga trazer um pouco mais de esclarecimento sobre como que os profissionais da área ambiental são extremamente importantes para a valorização da cadeia da sociobiodiversidade. Alcilene. E para a gente começar a falar, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre qual a importância das cadeias da Sociobio para o desenvolvimento sustentável da região. Olha, quando a gente fala assim, as cadeias da Sociobio, aí a gente pegou aí um conceito, né? Graças a Deus, a gente tem nesses últimos aí 4, 5 anos pacificado um conceito, né? Então, quando você traz o conceito das portarias que a gente tem na esfera federal, os governos do estado, a respeito do Amazonas, do Amapá, de Roraima, que já transitaram sua política de agroecologia e de sociobio, o Pará também aborda, né? Então, isso já facilita quando você tem um conceito pacificado, né? Mas só para a gente, assim, falar, como diz na nossa linguagem cabocla, aqui trocar em miúdos, né? A gente exemplifica, para que fique mais claro, mas quais são as cadeias da sociobio? Elas são inúmeras, né? Quais são as que se destacam? Aquelas que conseguem ter um acesso, ou por demanda de mercado, porque o mercado realmente ele influencia bastante, né? Ou pelas questões culturais da região. Por exemplo, o açaí. O açaí é uma cadeia da sociobiodiversidade que traz não só a riqueza da floresta, que é o açaí, principalmente o açaí nativo, né? Mas ele traz todo um processo cultural, ancestral, que é a parte do sócio no bio, de você lidar com aquilo ali, né? Nossas peconheiras, a parte de avistamento, né? Interessante quando você vai fazer a colheita do açaí, as tecnologias sociais,
que vai sendo desenvolvida entre o conhecimento do técnico que vai prestar matéria da universidade, que vai fazer o desenvolvimento de um projeto de pesquisa ou extensão, mas consegue respeitar o que a gente chama de ciência cidadã, que ali tem muito conhecimento, ali tem muita ciência, ali tem muito saber, né? Então, quando a gente entra para fazer um processo de pesquisa ou de extensão numa comunidade, ali já tem muita coisa para a gente lapidar junto com eles. Então, a pesquisação, ela é um processo de construção. E o conhecimento tradicional, os saberes, a ancestralidade, a força da lua para fazer a colheita de determinada seiva ou óleo, por que isso influencia ou não, né? E a gente traz as cadeias da sociobio com maior destaque hoje em dia são os óleos, né? E aqui a gente tem copaíba, cupuaçu, né? A semente do cumaru, hoje tida aí como a baunilha, né? A amazônica, mas você tem uma série de outras coisas que estão se destacando. Sejam óleos, sementes, o próprio açaí, né? Porque virou uma grande estrela, digamos assim, mas as castanhas estão importantes, em especial na cultura de comunidades tradicionais quilombolas e indígenas, e numa briga muito grande. A gente tem agora uma felicidade imensa de sair uma nota técnica muito recente, e foi uma briga do estado do Amazonas, que depois outros estados aderiram, e a gente acaba tendo uma grande conquista, que é uma nota técnica que fala da merenda escolar e dos produtos da sociobio sendo fornecido para a merenda escolar. Né? Por quê? Porque você tem um problema aí de segurança alimentar, de riqueza nutricional, né? Então, um outro produto conhecidíssimo da sociobiodiversidade que a gente precisa urgentemente alavancar e valorar é o manejo do pirarucu. O pirarucu de manejo é uma proteína riquíssima, saudável, aí você vende ele para fora e manda sardinha em lata para as crianças, né? Então, nós não podemos. Aí um desrespeito para com a alimentação nutricional dessa criança e para com os meios de vida desses pescadores, né? Que ancestralmente desenvolveram suas formas de estimar estoque, de fazer conferências em lagos, de saber quando que pode pegar ou não, por uma série de outras influências que vieram de conhecimentos. Então, as cadeias da sociobio, hoje, elas nos geram uma segurança muito grande em manter conhecimento, em transformar conhecimento, mas, sobretudo, em dizer que essas famílias que estão lá nas áreas de rios, nas áreas de floresta, que são verdadeiros guardiões de toda essa riqueza, elas também podem viver melhor, né? E o viver melhor não é no meu conceito ou no seu, é no dela. O que é viver melhor para mim, né? É ter mais renda, é ter mais sossego, é ter mais proteína para oferecer a meus filhos, né? É ter escola, é ter educação. E a conexão entre mercado, que demanda, porque o mercado hoje demanda sociobio muito forte, né? E a produção, nós temos produção. Aí, nós da academia, nós da pesquisa, nossos colegas extensionistas, eu acho que sem uma boa assistência técnica, contínua, pautada e respeitando a produção, não existe o desenvolvimento da sociobiodiversidade nessas áreas. Então, nós moramos numa região riquíssima, que tem muita coisa sendo produzida pelos nossos extrativistas, que dá para você fazer com a sociobio e a agrobio, porque algumas coisas você precisa ter realmente tecnologia, cultivar, né? Então, nós temos uma grande riqueza e uma importância imensa para o desenvolvimento da região. Se você não apostar em novas cadeias, você não vai conseguir diversificar. E a solução, eu sempre digo assim, a gente vai plantar grãos, vai criar boi, vai fazer açaí, vamos fazer tudo isso, porque a nossa região nos permite, ela nos chama, ela tem uma vocação para tudo isso. Uma coisa não anula a outra. O que a gente precisa é ter o respeito cultural às práticas produtivas e de cada território. E para isso, a gente tem ciência. Que bom que hoje a ciência está se colocando aí, olha, ou vocês vão comigo ou vocês ficam para trás, né? Que bom. A gente tem ciência, a gente tem conhecimento para garantir que cadeias da sociobio, cadeias da agrobio, cadeias do agronegócio possam conviver sim no mesmo território. Aí investindo em tecnologia, em ciência, em saber, em estudos, né? Então, o nosso desenvolvimento territorial, ele perpassa sim pelas cadeias da sociobio, graças a Deus. Acho interessante, Alcelene, que você trouxe uma palavra que eu acho que ela é muito chave dentro dessa discussão de cadeias da sociobiodiversidade. Desde que você está estabelecido e contribuindo com a cadeia de mercado, ou até mesmo se você for um consumidor, que é a palavra respeito, né? Sociobiodiversidade necessita de respeito. Respeito ao meio ambiente, respeito às tradições, às culturas, aos conhecimentos, ao saber da população, para que essas cadeias se mantenham e possam contribuir de forma equilibrada
para a economia, seja a economia dessas famílias ou a economia do país como um todo, e também para a melhoria da qualidade de vida daqueles que trabalham, né, com as cadeias da sociobiodiversidade. E trazendo um pouco dessa temática, Ocilene, eu queria que você abordasse um pouco para a gente quem são os atores diretamente envolvidos dentro dessas cadeias e qual é a relação entre cadeia da sociobiodiversidade e passivo ambiental. Então, a gente vive nesse momento muita da discussão agora, né, sobre nossas florestas, principalmente florestas públicas. Nós estamos em meio a uma discussão de uma nova legislação de destinação de áreas públicas e, entre elas, grande parte são florestas públicas, né, que precisam ser destinadas. Então, o processo de regularização fundiária e regularização ambiental, eles são processos distintos, mas andam ali casadinhos, né? Então, a gente precisa realmente olhar para cadeias que produzem, principalmente alimentos, o mundo, a população mundial cresce, a demanda por alimentos é muito grande, mas por alimento saudável. Nós queremos alimentar uma população, não matar essa população, né? Então, nós temos que ter, nessa palavrinha que a gente fala que é o respeito, olhar para essa questão do uso dos agrotóxicos, para essa questão do desmatamento. Após o desmatamento, que vem geralmente num ciclo ainda de período chuvoso, e você gera toda aquela madeira, nossos amigos florestais que estão aí sabem disso, né? Você vai gerar aquela matéria morta. Quando você entra para um período seco, um período mais quente, que a gente já tem o risco do fogo, lá vem a queimada, lá vem a fumaça, né? Então, nós não precisamos maltratar assim, nós precisamos ter ativos florestais. Porque nas florestas você tem uma riquíssima produção, né? E aí os nossos atores são nossos extrativistas, são nossos produtores familiares e até um conceito novo que a gente traz, o nosso pequeno empreendedor rural, né? Porque a gente não precisa mais estar quebrando a castanha no machado ou no toque-toque da madeira. A gente não precisa... Alcilene, acho que está travando. Deixa eu ativar aqui. Pessoal, tá travando aí? Ou tá tudo certo? Ou é o meu? Olá, pessoal. A Silene saiu da sala, vou chamá-la de novo aqui. Pequena quedinha. Chamando a Silene novamente. Entrou, Silene. Vamos lá. Eu fiquei acompanhando, mas sem o áudio e o vídeo. Então, por onde a gente estava colocando, né? As cadeias da SócioBio, elas vêm crescendo. E aí, falando dos seus atores, né? Que é um mundo diverso, graças a Deus, a gente vem tendo o empreendedorismo rural, né? E não é essa coisa de que tudo tem que virar dinheiro, também não é isso. Ah, vamos tirar todo o açaí porque tem que vender muita polpa de açaí para ganhar muito dinheiro. Não é isso. Lembre-se, as partes sociais, as partes econômicas e as partes ambientais, né? Isso aí é uma balança que ela tem que estar muito bem equilibrada. Não adianta você botar um prato mais na frente do outro que não vai dar certo no final, né? Então, principalmente o respeito. O pessoal diz assim, o manejo do pirarucu, mas gente, conta tanto peixe grande na medida, poderia capturar, por que a cota é 30%? Poxa, por quê? Porque tem um respeito ao período de reprodução, porque eles sabem da cria dos filhotes, quantos filhotes vão se criar ou não. Ou seja, eu não vou extrair da natureza só o que eu preciso para vender e fazer dinheiro para sustentar minha família. Eu vou ter que respeitar o que a natureza também precisa para ela, o que as futuras gerações também precisam para eles. Então, novamente aí, é sociobiodiversidade. A gente precisa respeitar os 3 elementos envolvidos nessa cadeia, né? E isso se conecta muito bem e acho que a nossa região tem exemplos muito bons, né? A gente tem fóruns aqui onde os produtores participam. Queria muito parabenizar também a turma dos orgânicos em Santarém, que tem sido, assim, uma resistência pura, né? Uma luta para continuar. Pessoal aqui, a gente tem várias, cadeia do açaí ali, comunidade Santa Luzia, muito forte, tentando fazer essa ponte que eu digo. A gente já sabe produzir, o mercado quer. Como é que eu tenho uma boa assistência técnica? Como é que eu passo por processo de beneficiamento dessa produção e agrego valor a ela? Respeitando os modos de produzir, né? E aí a intervenção do técnico, do pesquisador, ele tem que ser sempre nesse sentido,
né? Eu vou melhorar os conceitos, as práticas culturais daquela população, mas eu não vou descaracterizar aquela população jamais, na sua relação com a floresta ou com os rios e os seus recursos naturais que lhe servem, né? Acho que essa sua fala é bem bacana, Silene, porque traz muito do que eu discuto muito na sala de aula, que é a questão de respeito do conhecimento tradicional, né? Toda vez que nós, como técnicos e como profissionais, formos atuar em qualquer tipo de população, população urbana, população tradicional, a gente tem que respeitar o conhecimento daquela população, qual o conhecimento prévio que existe, o que eles desejam, o que eles entendem daquilo que a gente está querendo trabalhar. Porque não adianta nada eu, como técnico, chegar a uma comunidade ribeirinha, né, e querer intervir na forma de manejar pirarucu, por exemplo, sem compreender todo o processo ancestral que tem ali, todo o conhecimento passado de pai para filho, tudo que foi estabelecido ao longo de todas as gerações e que essas pessoas conhecem muito bem, né? Quem somos nós para ensinar essas pessoas? Eu acho que a nossa função como profissional técnico é mediar essa relação de forma que ela possa acontecer de forma mais benéfica para todos, para o meio ambiente, para a sociedade, para a própria população, principalmente para a própria população. E aí você trouxe um exemplo muito interessante sobre o manejo de pirarucu, é que essas pessoas sabem, por exemplo, quando que pode tirar o pirarucu, quando não pode, qual é a quantidade de filhotes que vai ter e tudo. E aí a gente entra numa discussão que seria a importância ecológica, né, das cadeias da sociobiodiversidade. Então, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Com certeza, olha, tanto na parte de fauna quanto de flora, né? Eu sempre digo que Papai do Céu não botou nenhuma folha dentro da floresta se ela não tivesse o seu papel ecológico, né? Os serviços ecossistêmicos de uma floresta, de uma área de grandes complexos de lago, cada elemento ali tem o seu papel. É por isso que a gente diz que você pode manejar. Manejar é uma forma diferente de explorar, né? O manejo, ele tem que ter os seus critérios, né? E a gente tem que, novamente, aí no respeito, né? Quais são os serviços ecológicos. Aí você diz assim, mas olha, esse açaizal aqui, vocês poderiam estar explorando aqui, tirando 2, 3 vezes mais do que vocês estão tirando de fruto anual, porque já tem uma tecnologia que é uma vareta com um aparelho que coleta o cacho e tudo, né? E eu ouvi de uma produtora no Amapá dizendo assim, rapaz, se eu deixar de subir na minha pecúnia, não é a mesma coisa. Então, assim, vai gastar mais tempo subindo na pecúnia, vai tirar menos cacho, vai baixar o valor econômico no final, mas o que é qualidade de vida para aquele pecunieiro, né? Então, os processos de intervenção nesses grupos, por que que o respeito é importante? Porque ali não é só um açaí, ou um pescado, ou uma castanha, ou um óleo que serve ao extrativista, que serve ao agricultor. A sua função primordial é servir aos serviços ecológicos daquela floresta, daquele complexo de rios e águas e lagos. E eles têm esse saber muito bem claro, né? É por isso que quando é extraído sem o manejo, sem os cuidados, sem os critérios, é uma extração predatória, né? E aí você pode criar um grande problema. Seja ele com manejo errado de açaizais, de castanhais, de seringa, seja ele na área do pescado, né? Qualquer outra cadeia da sociobio. Porque não é só faltar para aquela família ganhar menos. Você pode mexer na cadeia da segurança alimentar e dos serviços ecossistêmicos. A gente tinha mais abelha, agora não tem. A gente aqui tinha mais tal coisa, agora não tem. Nunca mais vi tal animal. Por exemplo, o pirarucu, né? Pirarucu é um predador topo de cadeia, né? Então, se você tira demais, você mexe. Aí, a gente não conseguiu mais o outro peixe tal, aqui dava camarão, não dá, né? Então, quando a gente vai fazer nossas pesquisas nas comunidades, a gente costuma escutar muito isso. E às vezes não é só porque mudou o ciclo, e aí, claro, você tem uma série de influências em cima, influências naturais, que são mudanças climáticas e tudo mais que acontece, né, nessas áreas. Mas grande parte delas é o não respeito aos serviços ecológicos que esses recursos naturais têm dentro das áreas onde eles estão. Então, novamente, ali vivem pessoas e precisam viver bem, né? Precisam comer, precisam se alimentar, alimentar sua família. Mas não pode ser ao custo de, nas futuras gerações, você ter perdas irreversíveis dentro dessas áreas.
Eu acho que é interessante a gente falar aqui que todos nós que já fomos para campo, ou que já tivemos a oportunidade de conversar com um produtor tradicional, né? Por exemplo, um coletor de castanha. Quando você pergunta quantas castanhas ele coleta e tudo, ele sempre vai falar que ele não coleta tudo que está lá, que tem uma proporção que ele deixa, porque aquilo é importante para a cutia, que alimenta os animais também e tudo. Então, todo esse conhecimento tradicional embutido dentro dessa cadeia produtiva faz parte, né, dos sistemas ecológicos e é importante para a manutenção. A gente tem que salientar aqui que a Amazônia nunca foi um território vazio. A Amazônia sempre foi um território ocupado. E a humanidade, as populações tradicionais que existiam aqui, as populações pré-colombianas que existiam aqui anteriormente, intervinham muito, né? E não é à toa que hoje a gente tem aí a mandioca que é consumida e que é fruto, né, do saber de toda essa população manejando essa cultura por anos e anos e anos até que chegasse um ponto onde a gente pudesse consumir. Então, toda essa relação da sociedade com a forma de interagir com a natureza e com os produtos que são extraídos faz parte das funções ecológicas da cadeia da A sociobiodiversidade. questão da mandioca, porque a gente não vive mais sem a farinha, né? Exatamente. E se você for ver, eu penso um processo riquíssimo cultural, é uma farinhada, né? Se a família tiver 5 membros, tem trabalho, se tiver 15, tem trabalho para os 15, né? Mas você não vê nada mais alegre, produtivo e que divulgue tanto a relação entre vizinhança, entre família, do que uma bela farinhada, né? E a gente está resumindo só a farinhada. A gente não está lembrando aqui o processo de limpeza da área, o processo de plantio, o processo de limpeza da área plantada, o processo de colheita para depois fazer a farinha. Então, é todo um processo produtivo, é toda uma cadeia produtiva riquíssima em inter-relações sociais, que tem o puxirum, que tem a ajuda dos vizinhos, que tem todo mundo ali, a família toda participando daquilo e que faz parte do conhecimento e da satisfação de vida dessas pessoas. Então, isso é É, importante a gente é um tratar também. um patrimônio cultural antes de ser um patrimônio nosso material de uma culinária riquíssima, né? E uma outra crítica que a gente faz, e a gente conseguiu muito nessa nota técnica. Gente, como que do lado da escola se produz uma ótima farinha, um ótimo beiju, uma farinha de tapioca, e a criança come biscoito recheado, cheio de conservante, de embutidos, e isso a gente não pode mais tolerar, né? Claro, a gente tem Né? a gente tem uma série de dificuldades, evidente, principalmente escolas da zona rural, de difícil acesso que não tem energia, tem transporte uma vez na semana, é muito difícil acondicionar os alimentos, tudo bem. Mas a gente precisa vencer isso, a gente não pode usar isso como uma eterna desculpa para estar enchendo nossas crianças de sódio, de gorduras e todas as outras questões que a gente sabe que vão fazer mal, né? Silene, agora vamos trazer aqui um pouco, pessoal, qual, na sua opinião, são as cadeias produtivas da sociobiodiversidade em maior destaque, se existem cadeias invisíveis que quase não se fala e o que necessita para que essas cadeias produtivas possam ser impulsionadas, né? Já que elas são tão riquíssimas culturalmente e importantes para a Amazônia, como a gente bem sabe, o que está faltando? Aí fazendo um trocadilho, a gente sempre diz, né, que o processo de educação, ele vive em cima de um tripé, que é ensino, extensão e pesquisa, né? Não entendo um grande processo e não vejo nada mais transformador em uma sociedade que não seja um processo de educação. Quando a gente vai para as cadeias da sociobio, a gente tem a mesma situação, né? Não se pode pensar em um processo de desenvolvimento que não passe por vários elementos. Um deles, o produtor, seja ele extrativista, produtor familiar, um pequeno empreendedor, no nível em que ele está, né? O gestor público, seja ele de pensar a política que vai impactar sobre aqueles cidadãos que estão manejando aqueles recursos naturais, seja ele o que vai executar a política. Ambos são importantes. E um terceiro elemento, não menos importante, na verdade, muito mais importante, o consumidor. Ora, se tudo que eu vou produzir é de extrema qualidade, saudável e tudo mais, eu preciso vender não só o meu produto, mas preciso vender a ideia, a história do produto. O consumidor, quando pegar a minha farinha, quando pegar o meu óleo, ele tem que saber que aquilo foi produzido com toda a responsabilidade social, ambiental, né, dentro daquele território. E isso é um grande gargalo na cadeia da sociobio. A gente vende o produto, a gente não conta a história do produto. Então, para o consumidor, ele pegar, digamos assim, eu peguei ali e comprei 4 quilos de pirarucu no mercado. Da onde veio esse pirarucu? Não, veio do Rio.
Sim, esse pirarucu foi pego de forma predatória? Essa carne que você vai comer vai sacrificar o bem-estar de várias famílias, se ele foi trazido de uma forma? A gente não sabe. Eu faço um paralelo que a gente, principalmente que é mãe, quando você vai comprar um brinquedo para o seu filho, a primeira coisa você olha lá o Imetro, né? Não tem pecinha, não vai saltar, não vai engasgar a minha criança, né? Aí quando você vai comprar roupa, não, mas não é alérgico, não vai dar alergia, é 100% algodão. Aí que você vai no supermercado comprar comida, você põe qualquer coisinha no carrinho e leva, né? O que eu estou dando para a minha família comer, né? Para os meus amigos comerem. Então, o grande desafio da cadeia da sociobio é a gente conectar esses elementos e se conectar. Eu estou produzindo o quê? De que forma e para quem, né? Aí uma conversa muito interessante com a iniciativa privada. Nós temos aqui uma cadeia riquíssima de óleo, né? O pessoal da Flona, da Resex, trabalha muito com andiroba, com copaíba e tudo. Como é que a gente faz isso, né? Os colegas do PSA, inclusive, estão trabalhando essa ideia de trabalhar com outros produtores e pensar um pouco mais para dar escala nisso, que é o empreendedorismo que a gente fala, né? E aí precisa ter esse elemento, a iniciativa privada. A iniciativa privada, o empreendedor, quando ele vai investir em um determinado território, quando ele vai comprar de uma determinada comunidade, pode ser um grande grupo, né, de cosméticos, de culinária, né, a nossa Amazônia hoje perpassa muito, né, por esses grandes mestres de cozinha que, graças a Deus, têm ajudado a divulgar o território, mas entra novamente naquele desafio, né? Temos produção? Temos. Como é que a gente faz uma escala dessa produção? E a escala dessa produção não quer dizer matar o nosso extrativista para ele ficar dia e noite dentro da floresta arrancando tudo que ele puder, não. Não é isso. É quando ele botar o produto dele no mercado, o consumidor saber a história daquele produto. Quando a iniciativa privada vir estudar o território para se implantar aqui ou para comprar daqui, ela, antes de tudo, conhecer a história. Porque antes do produto tem o produtor. Antes do produto tem o extrativista. Né? Então, acho que esse é um grande elemento que precisa realmente ser abordado, ser valorizado nas políticas públicas. Uhum. Eu acho que foi bem válida essa sua fala, porque a gente pode trazer aqui algo muito importante, né? Que eu queria fazer uma fala rapidinho, Alcilene. É como que nós, como consumidores, podemos valorizar as cadeias da sociobiodiversidade. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que primei por comprar de pequenos produtores, comprar de pequenos negócios, sempre. E isso, mais do que nunca, tem sido discutido agora nesse momento de pandemia, né? Valorize os pequenos negócios. Então, por que não a gente não valorizar os produtos da cadeia da sociobiodiversidade? Em termos internacionais, a Amazônia ela é muito conhecida, muito vendável e os produtos amazônicos são extremamente valorizados. Mas aqui no nosso território, por vezes, isso ainda pode não ser possível, né? Na semana passada, estava tendo uma live da Kátia, que é chefe de cozinha, como você mencionou, e a TNC, e eles discutiram justamente isso, que o novo bambambam do mercado agora é a valorização dos produtos da cadeia da sociobiodiversidade. E se preocupando não só com o que está se alimentando mais, se é um produto orgânico, se é um produto que vai fazer bem para o meu organismo, mas sim qual foi o processo produtivo que gerou aquele produto, se gerou passivo ambiental, se não gerou, se gerou valorização do produtor, se não gerou, se a pessoa que trabalhou naquilo foi bem remunerada. Então, todo esse processo de preocupação, né, com a cadeia produtiva faz parte da nossa contrapartida como consumidor, para estar contribuindo no fortalecimento das cadeias da sociobiodiversidade. E aí, assim, algumas pessoas podem falar, mas as pessoas não se interessam por orgânico, as pessoas não se interessam por produtos da cadeia da sociobiodiversidade. A gente tem que lembrar que nós estamos em um país imenso, de cenário completamente antagônico e desigual, e que muitas das pessoas ainda estão preocupadas em saciar a sua fome. Então, não tem como se preocupar ainda com procedência de produto, com se as pessoas estão sendo valorizadas durante o seu processo produtivo. Então, tudo isso é uma discussão que perpassa pelas cadeias da sociobiodiversidade e que a gente tem que entender a sua complexidade. E é muito importante você falar, a gente tem que alcançar os mercados certos, né? A chefe de cozinha, Kátia, do programa Mestre do Sabor, falou que a última tendência agora é o consumo dos cogumelos amazônicos, né? Que está no mercado e que está sendo demandado. E aí, isso aí é o quê? É mais um produto da cadeia produtiva da sociobiodiversidade. De onde vai ser tirado, como vai ser produzido, isso é tudo algo que precisa ser organizado, né? Com certeza. E essa questão também, assim,
Eu adoro que o nosso açaí tenha virado uma mina de ouro, os nossos cogumelos, os nossos óleos, as seivas, então, né? Mas a gente tem um mercado tão bonito, tão promissor, que é o PNAE, gente. Né? Eu fico pensando assim, será que a gente pega o nosso açaí, a nossa castanha e tudo e vende para Rio e São Paulo, para uma tigelinha de açaí lá que só cobre um prato num grande restaurante custar R$ 200 e a nossa criança que toma kisuke em pó? Né? Então, essa questão dos mercados institucionais, em especial o PAA também, mas em especial o PNAE, ele é um grande mercado para a agricultura familiar, né? Ele é um grande mercado para a sociobiodiversidade e, em especial, para as comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas, que estão muito longe dos centros comerciais, de você produzir e entregar na escola, né? E isso é uma coisa muito interessante de ser feito, né? O IPAM tem participado, nós temos um colegiado que chama Colegiado de Comércio e Consumo Sustentável, e aí vários parceiros, como ICBio, ICMBio, Confluna, MAPA, a gente junta governo, sociedade civil, produtor, instituição, universidade está lá sentada conosco, e a gente vem fazendo essa discussão muito grande. Mas será que o mercado está tão longe que eu quero acessar? Ele está aqui do seu lado. Mas será que... E cadê o produto? Mas está aqui. Agora sim, nós temos também um desafio, e isso não é só na cadeia da sociobiodiversidade, são em várias cadeias da agricultura familiar, que é conectar produtores, redes de comercialização solidária, cooperativismo para aquele grupo que já está amadurecido, se sente já preparado para o cooperativismo, se não redes de comercialização solidárias, né? É unir forças, é claro, se eu vou vender meu saco de castanha aqui, você vender o seu óleo ali, como é que a gente não faz um processo de junção? E esse também é um desafio de uma TER, né? Uma TER extrativista, uma TER sócio-biodiversidade, continuada, presente, que a gente precisa realmente desenvolver. Eu fiquei muito feliz de adentrar a consulta pública e perceber que a assistência técnica ela vem como um instrumento da política. Eu digo, opa, já não vai ser um negócio esvaziado, né? Nessa preocupação também, Amanda, agora em tempo de pandemia, nós podemos perceber, né, que bom que Papai do Céu nos mostra, entre muito ponto negativo, todo o caos que se tem vivido, que a sociobiodiversidade, a agricultura familiar segurou as pontas, sim, senhor. Continuou produzindo, continuou fornecendo. Tivemos produtor que perdeu produção? Tivemos. Tivemos produtor que foram explorados e venderam num custo muito injusto? Tivemos. Mas tivemos muitos grupos solidários e temos até agora com campanhas. O próprio IPAM, né, vou me divulgar aqui, o IPAM está numa campanha belíssima de arrecadação, com vários parceiros nos ajudando, para que a gente compre da agricultura familiar, principalmente socorrer produtor que está muito longe do centro, está tendo dificuldade para escoar, e doar para as famílias em estabilidade na cidade, né? Porque o pessoal diz assim, mas tem família passando fome? Tem. E você não comer bem, você não comer o suficiente, também é fome. A fome não é só a ausência da comida, não. Comer mal também é passar fome. E as cadeias da saúde se apresentaram como uma grande possibilidade. Muitas vezes a gente fala dos conceitos de segurança alimentar, mas hoje também se discute um outro conceito chamado soberania alimentar. Não é só estar alimentado, é estar alimentado com qualidade, né? Então, isso é algo que a gente precisa trazer. Só para informar que quem está na live, a gente está encaminhando para a nossa reta final, né? A gente já está quase concluindo, faltam 20 minutinhos. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí que a gente vai tentar dar uma explanada aqui, né? Antes da gente entrar na plataforma Tapajós, que é alvo de curiosidade de muitas pessoas que já tinham me comentado, eu queria, Alcilene, que você trouxesse para a gente uma percepção sua como profissional da área do direito, como que profissionais de outras áreas, não só das ciências agrárias, como agrônomos, engenheiros florestais ou tecnistas, mas como profissionais de outras áreas, como engenheiros sanitaristas e ambientais, gestores ambientais, biólogos, podem contribuir para o processo de fortalecimento das cadeias da sociobiodiversidade. Olha, Amanda, super oportuna a sua pergunta, né? A gente olha assim... o pessoal, mas a população não valoriza. É a falta do conhecimento, da vivência, da experimentação. Os nossos profissionais da gestão pública têm um papel extraordinário, né? As políticas públicas futuras, elaboradas e executadas, estão na mão de vocês. O que vocês acumularem agora de conhecimento, de experiência, de convivência com as nossas cadeias da Agrobio, vocês vão levar, né? Os nossos profissionais, principalmente da engenharia sanitária, pessoal que vai trabalhar segurança de alimentos, engenharia de alimentos, nós precisamos fazer as políticas públicas, os gestores públicos, entenderem que o processo artesanal de produção,
ele não é um risco, ele precisa ser trabalhado. Eu não tenho como pegar um extrativista, um produtor familiar, em uma comunidade que fica a 18 horas de barco de Santarém, e transformar ele num pequeno, uma indústria, né, que tenha uma exigência tal que ele vai continuar sendo obrigado a entregar o produto dele para o primeiro atravessador que passar na porta. Né? Nossa turma da engenharia florestal sempre foram, continuam sendo, hoje eu digo que são um dos profissionais mais demandados, engenharia agrônoma, pessoal da agronomia, né, pessoal da economia. A gente tem que começar a ensinar o nosso produtor a fazer continha de novo, né? Cadê a inclusão digital, o pessoal que trabalha com a tecnologia digital, né? A Amanda vai falar um pouco da plataforma, que é um sonho nosso. A internet, a rede social, hoje é algo que está, graças a Deus, no meio rural. Chegou 100%? Ainda não. Tem fé que vai chegar, né? Mas o nosso produtor, ele pode acessar um pequeno aplicativo, a gente pode treinar ou treina o seu filho ali nas nossas casas familiares rurais, para que ele aprenda o que é custo, o que é ganho, o que é oportunidade, né? Às vezes trabalha feito um condenado 4, 5 meses numa safra, vende, e aí diz, não, mas eu ganhei dinheiro. Aí você vai lá, tá, mas aí quantas diárias você trabalhou? Quantas diárias da sua família? Quanto você gastou lá do combustível para limpar? Quantas, né? Aí você vai botar na ponta do lápis e diz, mas rapaz, eu trabalhei de graça, eu estou pagando para trabalhar para dar para os outros, né? Então, a gente tem assim uma gama de profissionais, e aí você me permita dizer que além dos profissionais, há instituições onde os nossos profissionais estão, não é nem sendo formados, que eu digo que a universidade não forma não, ela ajuda a construir, que o processo de construção do profissional, ele é com o que ele pega na universidade, com o que ele pega em casa, com o que ele pega na relação da sociedade, então ele vai fazer ali um apanhado de vivência e vai dizer, eu sou um profissional que eu tenho condição de realmente dialogar e melhorar as cadeias da SócioBio, o trabalho da agroecologia, o agronegócio na região. Então, todas as cadeias que produzem alimentos, que produzem riqueza no nosso país, elas contam com esses profissionais, com as suas experiências e a sua vontade de transformar. Ok. Caminhando para a nossa reta final agora, Silene, eu te peço 5 minutinhos para falar um pouco sobre a plataforma Tapajós, né? Que é o nosso projeto conjugado. Então, para quem estava curioso para conhecer a plataforma, um pouquinho antes de falar sobre a plataforma, como eu sou professora da engenharia sanitária, eu queria dar mais uma dica, né? A organização dos processos produtivos perpassa pela regularização ambiental do processo produtivo, que por vezes gera resíduo, efluente, né? Vocês que são profissionais que vão trabalhar em recuperação de áreas, optem pela recuperação de áreas com produtos da cadeia da sociobiodiversidade, alcançando esses mercados que ainda estão em início de sua cadeia, né, de expansão. Então, isso são linhas e vieses para a atuação de engenheiros sanitaristas e gestores ambientais também, né, das cadeias da SócioBio. Agora, sobre a plataforma Tapajós, temos aí o professor Keide, que está participando, e o que seria essa plataforma Tapajós, né, Silene? Bom, a plataforma Tapajós, ele é um projeto em construção, um projeto em concepção, aonde o IPAM, que é o Instituto de Pesquisa da Amazônia e a Universidade Federal do Oeste do Pará, está se organizando para unir e juntar uma série de informações sobre todos os processos produtivos da cadeia da sociobiodiversidade. Porque nós identificamos que um dos grandes gargalos da cadeia da sociobiodiversidade é a falta de informação qualificada, é a falta de informação categorizada sobre como que essas cadeias estão distribuídas no território, quais são os custos de produção, quais são os lucros, como que está acontecendo, qual é a produtividade de todos os produtos dessa cadeia. Observando essa demanda, o IPAM e a UFOPA estão unindo esforços para conversar sobre a construção de uma plataforma digital de acesso para toda a comunidade para a disposição de informações de produtos, né, da cadeia da sociobiodiversidade. Como a Alcilene bem falou, é um processo ainda em concepção. Então, nós temos uma série de professores da UFOPA e profissionais do IPAM trabalhando na construção de um projeto para que a gente possa, né, Alcilene, alcançar esse sonho. É o que a gente vem falando, né, Amanda? Quem é apaixonado pela cadeia da SócioBio, a gente acaba se envolvendo muito na extensão e conhece os produtores, e a dor dele vira a nossa dor, e a gente quer ajudar a resolver, e quer botar para vender, e quer melhorar. Mas a gente começou a olhar para uma outra vertente, tá? Além de nós, os nossos gestores, né? Que trabalham as políticas públicas, que executam mercados institucionais. Eles sabem. Aí nós fomos perguntar, nós sabemos
Quanto é produzido de açaí no oeste do Pará? Qual é o maior produtor de castanha? Essas áreas de castanha são produzidas há quanto tempo? Vende para onde? Para onde, né? E aí descobrimos ainda mais. Não é só a ausência de informação, mas é a sistematização para disponibilizar a informação. Nós temos, graças a Deus, um grande corpo de pesquisadores, da UFOPA, da UEPA, da UFPA, do IFPA, de várias instituições, das nossas co-irmãs instituições de ensino superior privadas na região, como o NAMA, como o UBRA. Todo mundo faz pesquisa, vai para esses territórios, graças a Deus, né? Não é incomum a gente encontrar comunitários, mas, doutora, eu vou lhe responder isso de novo, já respondi para uns 3 que veio aqui. É verdade, mas cadê essa informação? Ela está, evidentemente, em algum trabalho publicado aqui ou ali, mas uma ideia de um instrumento, como uma plataforma digital, é a gente compilar, é a gente ir atrás dessas informações, e aí sim, nós vamos ver lacunas. Olha, mas tal cadeia não tem quase nada sobre ela, né? Tal cadeia a gente tem muito estudo econômico, mas não tem nenhum estudo ali de alguma vulnerabilidade de segurança alimentar, né? Então, a ideia da plataforma, acho que é uma coisa que está aí embrionário, né? Mas, e eu acho que processo, ele requer tempo, e aí é o negócio do respeito de novo. Assim como a gente respeita os processos de construção da produção, no conhecimento ele requer a mesma coisa, né? Então, a gente tem feito um levantamento riquíssimo, o professor Quê, o professor Martinho, os outros colegas que estão no grupo, levantando o que a universidade já tem produzido, o que as outras universidades e os outros institutos têm produzido. E eu acredito que a gente vai construir um negócio bem bacana, pelo menos para a gente entender um pouco mais, e entendendo, localizando informação, localizando lacuna, chamar realmente, né, a sociedade civil como um todo, porque a gente vai ter um grupo aí, né, professora, para acompanhar essa discussão. A universidade não pode trabalhar de costas para a sociedade, quando tiver prontinho, pega o pacote, entrega, toma aqui, não é assim. Sociedade civil organizada tem que participar conosco, um papel fundamental do nosso sindicato de trabalhadores e trabalhadoras rurais, nossas colônias de pescadores, são eles que estão lá na ponta, né? E muitas das informações vêm para dentro da universidade, vêm para dentro das políticas públicas por meio deles. É isso mesmo. Então, apenas para a gente reforçar, a plataforma Tapajós é um projeto interinstitucional entre IPAM e o FOPA, né? É um projeto institucional juntamente com a Pró-Reitoria de Extensão, onde a gente tem como objetivo identificar todas essas informações das cadeias da sociobiodiversidade, sejam elas de informações primárias ou secundárias, né? Visando fornecer essas informações para os diversos públicos-alvos, né? Sejam os próprios produtores, como os geradores de políticas públicas, os governantes, né? E eu acho que você falou algo muito importante, Alcilene. A gente tem que observar aonde estão as lacunas dentro das pesquisas e estudos para o fortalecimento dessas cadeias. Então, muitas vezes, nós acabamos realizando pesquisas em cima de pesquisas, né? Pesquisadores estudando as mesmas coisas, sem saber se os colegas já publicaram ou não, porque já fez o trabalho ou não, porque muitas vezes as publicações elas são nos meios mais diversos possíveis, e revistas em português e inglês, e nem sempre a gente consegue acessar todo o material, e acaba tendo aí a divulgação e o estudo em cima de uma cadeia apenas, e outras cadeias, que é o que a gente nem conseguiu falar, por exemplo, quais são as cadeias invisíveis, quais são as cadeias da sociobiodiversidade que ainda não alcançaram mercados, mas que são tão importantes quanto o açaí, quanto o cacau, quanto a mandioca, né? Quais são as cadeias que precisam ser fortalecidas e por que elas precisam? Então, esse é um dos nossos objetivos desse projeto embrionário, que o FOPA e o IPAM estão atuando juntos. E a gente está aqui para falar deles para vocês, porque nós vamos precisar de pessoas que integrem a nossa equipe, né? Alunos, professores interessados, para que a gente possa conversar mais sobre as cadeias da sociobiodiversidade. Então, nos próximos meses, a gente vai estar precisando do apoio, especialmente dos alunos, para que a gente consiga, né, executar dentro desse projeto. Então, se tiver algum aluno que esteja nos assistindo e que tem interesse em se integrar à equipe, e se tiver algum professor também que tem o interesse de conversar conosco, a gente está à disposição. Na universidade, a pessoa que está à frente do projeto sou eu, com a ajuda do professor Kate, que tem online, mas tem vários professores que estão envolvidos, que nós formamos uma comissão, que são professores de diversos institutos, IDEF, temos professores do IEG, né? Então, nós estamos juntos aí nessa proposta de construção dessa plataforma. Nós temos uma pergunta aqui, Alcilene. Sim. Deixa eu ver. De que forma, além de realizar compra do produto, podemos contribuir com esses produtos? Foi a Aline que fez, como consumidor, né, Aline? Além de comprar, como que eu posso contribuir? Oi, Aline, que bom ter você aqui com a gente.
Muito boa ouvir pergunta de consumidor, né? Então, a sociobiodiversidade, os produtos agroecológicos, eu sempre digo que o consumidor ele também pode ser um produtor, né? E ele também pode ser um elemento da cadeia, dessa grande corrente, né? Além de comprar do agricultor familiar, do extrativista que está com o seu produto da SócioBio, você pode ajudar a divulgar a experiência dele. E ao comprar o produto, se ele não lhe contar a história, pergunte para ele a história daquele produto. Como é que ele produz, como que é o trabalho na comunidade dele, né? Se você tiver a oportunidade, visite a propriedade desse produtor de quem você compra. Você vai ver uma experiência ímpar, né? E se você tiver ainda outra oportunidade, cultive em casa. Um produto que seja, mas cultive em casa. Você vai viver também uma experiência muito interessante. Então, incentivar que o produtor, além de vender, conte a história do seu produto, comprar de redes agroecológicas, orgânicos, produtos da SócioBio, né? Então, o papel do consumidor, ele é o animador do processo. Eu sempre digo isso, ele é o animador do processo. Se ele estiver inteiro nessa relação, o produtor, o extrativista se sente também animado e os nossos gestores públicos, o nosso empresário da classe privada, ele vai dizer, opa, eu preciso olhar para isso aí, tem gente interessada nisso aí, isso aí está dando um ruído, né? Então, você nos ajuda a ser ponte, tá? Entre quem vai comprar ou quem vai gerir, gestar aquilo ali e o próprio produtor. Eu acho que, mais do que nunca, né, aquela questão da propaganda boca a boca nunca se fez tão importante para a valorização das cadeias. Então, hoje, com as redes sociais, você, como consumidor, quem fez a pergunta, todo mundo que está aí, você incentivando as pessoas a conhecerem as cadeias da sociobiodiversidade, porque eu perguntei no Instagram e ninguém sabia o que era a cadeia da sociobiodiversidade. Mas todo mundo come seu açaí, todo mundo está com a sua farinha ali em cima. Quem é que não come aquela castanha do Pará de vez em quando? Ou gosta daquele melzinho de abelha sem ferrão, né? Nas meliponas que nós falamos aí. Então, quem de nós não está ligado à cadeia da sociobiodiversidade? Eu acho que a gente só precisa compreender melhor, valorizar e divulgar. Então, nós estamos encaminhando agora para o final da nossa live, viu, Silene? Eu quero agradecer todo mundo aqui. Antes disso, eu quero dar duas informações. Eu prometi que eu estaria sorteando um canudinho, né? Que a gente vai fazer esse sorteio, eu vou explicar como é. Não vai ser aqui na live. Por quê? Porque eu preciso das informações de quem está presente. Eu não tenho como monitorar todo mundo que está presente aí. Então, como vocês estão vendo, o comentário aí embaixo fixado, né? Para emissão de certificado, você pode enviar o seu nome completo, CPF, instituição e telefone para esse e-mail que está aí, geasa.fopa@gmail.com. Hoje, às 19 horas, eu vou pegar as informações de quem tiver mandado o e-mail e vou fazer um sorteio para ver quem é a pessoa que vai ganhar esse canudinho aqui, reutilizável, né? Quando você tem um canudo desse, você para de usar canudo de plástico, você está contribuindo com o meio ambiente, tá bom? Então, esse é o nosso brinde para quem está aqui conosco. E esse brinde, infelizmente, é só para quem mora aqui em Santarém ou próximo, né? Porque eu não tenho como enviar. Não tenho como enviar. Me desculpa se você é de outro lugar, mas infelizmente eu não tenho como enviar, tá bom? Para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer ao Silene, você, por estar aqui para conversando com a gente, tá? Gostaria de agradecer cada um que esteve presente, que divulgou, que compartilhou, em especial o Laboratório de Tecnologia de Alimentos, ou Tecnin Live, e a Nutrigrãos, que está aqui com a gente presente também, que divulgou bastante, e todos os alunos do grupo que estiveram também divulgando. Então, cada um de vocês que estão aqui acompanhando, comentando, obrigada por todos os parabéns aí que vocês forneceram pra gente. Nós ficamos muito felizes e muito lisonjeadas de ter uma quantidade boa de pessoas interessadas em conhecer sobre as cadeias da sociobiodiversidade, não é não, Silene? Não, com certeza. Eu disse para a Amanda que para mim é um desafio, porque eu adoro reunião, adoro conversar sobre tudo, né? Tenho mais de 26 anos na extensão, na pesquisa, faço o que eu gosto. Mas eu adoro reunião, abraçar, pegar e tudo. Essa pandemia tem me sofrido demais. Aí vem esse negócio da live. Eu digo, menino, como é que a gente conversa sem olhar no olho, né? Mas esses são desafios que nos estão sendo postos, né? Então, quero muito de coração agradecer quem esteve aqui. E essa questão dos conceitos, é isso mesmo, Amanda. E, mas isso só subiu, e é tanta coisa. Aí, adora um prato que é o filé de pirarucu no molho de castanha. Diz, menina, é só subir o cura. O problema é que não tem a castanha, nem de onde vem o pirarucu e nem toda a história que está dele. Talvez a diferença é só essa. Então, o que a gente precisa? Comunicar mais, né? E comunicar nesse novo formato de comunicar, que é nos conectar, né? Então, fico muito feliz, professora Amanda, quero muito, em nome da professora Amanda e do professor Keide, parabenizar todo o grupo
Eu entendo que é desafiador você entrar em processos que demanda tempo, dedicação. Ah, quando é um negócio que uma semana se apronta, tá ali, entregou, pronto, é ótimo, né? Mas como é que eu me desafio a pensar processos que vão mexer com cadeias, com pessoas, com vida de pessoas? Então, assim, muito parabéns ao grupo de professores que tocou isso. O projeto é da universidade, o IPAM entra com uma tutoria, porque a gente tem esse histórico, esse DNA do IPAM em pesquisa, em extensão, mas muito. Eu sou filha da região, né? Sou daqui, e eu sonho com um desenvolvimento acertado para a região. E aí não é polarizar, é derrubar trincheiras, dá para fazer tudo. Nós somos permitidos a fazer responsabilidade, tecnologia, tem ciência para isso, tem conhecimento para isso. E a plataforma Tapajós, eu acho que é um grande instrumento de fazer conhecimento, de transformar conhecimento numa rota, de que ele vem rodando ao contrário, né? Então, não vou produzir o conhecimento e entregar para a sociedade. Sociedade, vamos dar uma rodada, vamos conhecer, né? E vamos produzir isso e retroalimentar isso. Então, acho que tem um grande potencial. Parabenizo muito a força de vontade dos professores e a gente acredita que, se não um grande projeto, mas uma grande iniciativa vai ser, né? É isso mesmo, Alcilene. É sempre uma satisfação conversar contigo. Eu queria dizer que um dos maiores benefícios que a plataforma Tapajós está trazendo para a minha vida é poder conversar contigo e aprender contigo, que eu te admiro bastante, viu? Tenho aprendido muito com a tua experiência, com Eu as cadeias falo da sociedade. bastante. Oi? Eu falo muito, aí você vai cortando. Não, não, tá tudo certo, né? Bom, a gente está encerrando por aqui, tá? Muito obrigada, Alcilene. Eu queria deixar um convite aqui para o pessoal que na semana que vem nós vamos ter uma live sobre resíduos sólidos e impactos nos recursos hídricos, tá bom? Tem outras duas lives que eu estou preparando para o final de junho, início de agosto. Uma é sobre solos, então aguardem aí o pessoal que gostaria de conhecer um pouco mais sobre solos. E a outra é sobre uma temática que você comentou, Silene, que a gente não pode deixar de discutir, que é um sonho meu trabalhar com isso aqui na região. Quem sabe seja um começo, que é a agricultura urbana. A agricultura como instrumento de sustentabilidade urbana. Aguardem que nós vamos ter uma live sobre essa temática, tá bom? Gente, muito obrigada. Um abraço ao Silene. A gente segue conversando. Um abraço para todo mundo aí, viu, gente? Tchau, tchau. Tá.